Fala pessoal, André Luiz por aqui, tudo bem com vocês? Hoje iremos estudar quais são os conteúdos mais recorrentes na prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Meus amigos, é um conteúdo muito importante para quem está iniciando aí a sua jornada em busca da sua aprovação. Aquelas pessoas que estão perdidas sem saber qual conteúdo devem estudar, porque são muitas matérias, o conteúdo é muito extenso. Então você vai ter uma noção bem interessante de quais as matérias ou de quais conteúdos nas matérias são mais cobrados. Bem, eu coloquei um conteúdo aqui no meu computador e vou dividir com vocês. E eu vou ditar esses conteúdos para vocês e espero que vocês possam fazer as anotações. Então prepara aí um caderno, uma caneta. Eu vou falar para vocês quais são os conteúdos que são mais cobrados aí nos últimos exames, que foram mais recorrentes. E normalmente, pessoal, a banca ela não se dá o trabalho de estar alterando constantemente os conteúdos. Prova de concurso é assim. Então, se prepara com os conteúdos. Se você tem pouco tempo, assim como eu tive na minha época, então eu selecionei os conteúdos mais recorrentes para poder estudar com mais afinco. Olha só, no canal, aqui no meu canal, Advogado Informa, tem um conteúdo também ensinando como você iniciar ali o seu plano de estudos, fazendo uma triagem minuciosa da prova da ordem. Você vai ter uma visão totalmente diferente e bem melhor e bem mais simples da prova da ordem. Você vai mais leve para a prova se você assistir esse vídeo também. Então assiste o vídeo lá de triagem no conteúdo, a divisão da prova da OAB e depois assiste esse conteúdo que é muito interessante também. Então vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, a primeira matéria que é cobrada na prova da ordem, que é o Estatuto de Ética Ética e Estatuto da OAB. Aqui os conteúdos mais cobrados aí dos últimos 10 exames. Órgãos da OAB. Órgãos. Então você vai ter no Estatuto lá uma seção que fala só sobre isso. Então estuda com qualidade esse conteúdo que você vai se dar bem. Já caiu, foi cobrado 13 vezes, tá? 13. Direitos e prerrogativas do advogado foi cobrado 12 vezes, meus amigos. Olha só, esse conteúdo eu creio que vai ser muito cobrado nesse próximo exame de 2021, porque você não tem ideia como na prática os direitos e prerrogativas do advogado são feridos. Eu digo porque eu passo isso todos os dias na pele. Tá? Então esse conteúdo eu creio que teve diversas polêmicas em 2020, principalmente com a pandemia, então esse conteúdo com certeza vai ser bem cobrado na prova da ordem. Honorários advocatícios já foi cobrado 10 vezes. Infrações e sanções disciplinares foi cobrado 9 vezes. Então é um conteúdo bem interessante. Infrações e sanções disciplinares. Processo disciplinar. O processo disciplinar foi cobrado 9 vezes também. É um assunto muito interessante. E tudo isso você encontra no próprio estatuto, tá? Você não precisa estar buscando fontes diferentes não. Porque o que é cobrado em ética e estatuto da OAB é exatamente a literalidade da lei. Então não tenha preocupação com isso. Direito civil. Olha, em direito civil, meus amigos, direito das sucessões. Direito das sucessões foi cobrado 13 vezes. Contratos em espécie foi cobrado 12 vezes. Contratos em espécie. Direitos das coisas foi cobrado 12 vezes. Direito das coisas. Direito de família, 9 vezes. Obrigações, que é um conteúdo, diga-se de passagem, extenso. Obrigações foi cobrado 8 vezes. Olha, quando você estiver fazendo resoluções de questões, resolvendo questões objetivas, e eu indico o site Que Concursos, para que você possa fazer isso, porque você trabalha com as questões anteriores da própria prova, da FGV, e você vai estar analisando, pessoal, o conteúdo propriamente e as alternativas da questão comentadas. No Que Concurso você tem essa qualidade.
Então é muito interessante que você faça isso. Você fazendo isso, você vai saber exatamente fazer uma triagem do conteúdo, tá? Fazer uma triagem desse conteúdo para você ter uma maior facilidade, porque apesar de a gente fixar aqui obrigações, foi cobrado 8 vezes no exame da ordem, obrigações é um conteúdo extenso, concorda comigo? Então é interessante que você faça esse procedimento. Então, passando aqui para o processo civil. Processo civil, nós temos recursos em espécie. Recursos em espécie foi cobrado 12 vezes. Processo de execução em cumprimento de sentença. Processo de execução em cumprimento de sentença, 12 vezes. Procedimentos especiais foi cobrado 9 vezes. Formação do processo e petição inicial, um assunto bem interessante, foi cobrado 6 vezes. Audiência preliminar de conciliação e mediação, um assunto bem interessante que você na prática você vai estudar muito ainda, porque não é um assunto que você aprende na faculdade. Esse assunto ele foi cobrado 5 vezes nos últimos 10 exames. Direito penal, o que é mais recorrente no direito penal? Direito penal, crimes em espécie. Crimes em espécie foi cobrado 19 vezes. É um assunto muito cobrado. Tipicidade foi cobrado 10 vezes. Crime consumado e tentativa foi cobrado 6 vezes. Concurso de crimes foi cobrado 5 vezes. Concurso de crimes. Extinção da punibilidade foi cobrado 5 vezes. Então, não são tantos tópicos para você estudar direito penal. E é uma matéria muito importante, porque direito penal, se não estou enganado, são 7 questões, 7 ou 6 no exame da ordem. No meu primeiro vídeo você vai saber exatamente quantas questões são e como você dividir essa matéria. Tá? Então passamos aqui por Estatuto, Direito Civil, Processo Civil, Direito Penal e Processo Penal, meus amigos. Processo Penal cai muito, mas cai muito. Eu lembro que na época eu estudei muito a parte de recursos. Então, Processo Penal, recursos, já foi cobrado 15 vezes. Provas, tá? Provas em processo penal é cobrado 9 vezes. Ação penal, um assunto bem interessante de estudar e que é cobrado demais. Toda prova cai. Foi cobrado 8 vezes, tá? Prisão e liberdade provisória foi cobrado 6 vezes. Jurisdição e competência. Jurisdição e competência é um assunto muito importante. Foi cobrado 5 vezes. Eu lembro que na minha prova caiu uma questão sobre jurisdição e competência. Eu lembro muito bem. Direito constitucional. Eu confesso que, na minha concepção, talvez seja a segunda matéria mais importante, porque eu acho que ética é a matéria mais importante. Ética e Estatuto é a matéria mais importante para a prova da OAB, porque contém 8 questões. Direito Constitucional contém 7, apesar de outras matérias também conterem 7 questões, mas Direito Constitucional eu acho bem importante. Bem, em Direito Constitucional a gente vai ter controle de constitucionalidade, que cai muito, mas muito, de verdade. Controle de constitucionalidade já foi cobrado 11 vezes. Direitos individuais, os direitos individuais foram cobrados 7 vezes, pessoal. 7 vezes. Ações constitucionais foram cobradas 7 vezes. Organização do Estado já foi cobrado 7 vezes. Esse conteúdo de ações constitucionais, ele é bem recorrente, tá? E é muito importante. E isso para você, isso é OAB e prova de concurso, tá? Então, ações constitucionais 7 vezes, organização do Estado 7 vezes e ordem social, aquela ordem social econômica, 7 vezes, tá, pessoal? Muito interessante isso. Direito administrativo. Direito administrativo tem 6 questões na prova da OAB. É uma matéria muito importante também. E ela vem dividida da seguinte maneira: agentes públicos,
muito recorrente, sim, prova de concurso também. Agentes públicos já foram cobrados aqui, esse conteúdo já foi cobrado na prova da OAB 12 vezes. Tá? Serviços públicos foi cobrado na prova da OAB 7 vezes. Intervenção do Estado na propriedade, 7 vezes. Improbidade administrativa já foi cobrado 6 vezes. E organização administrativa, 5 vezes. São os 5 assuntos aqui mais recorrentes, mais cobrados nos últimos 10 exames. Pessoal, eu tenho um quadro aqui do lado, no vídeo anterior fiz o vídeo escrevendo no quadro, mas eu vou te falar que se eu fosse fazer esse conteúdo aqui no quadro ia demorar muito, ia ficar muito extenso o vídeo. Então, para encurtar aí, eu sei que você pode dar pausa no vídeo aí e anotar essas informações que são extremamente importantes. Eu resolvi fazer aqui direto do meu conteúdo no computador. Direito do trabalho. E eu tô te falando, eu tô passando as matérias aqui mais importantes, tá? Eu tô falando aqui das matérias que tem um maior quantitativo de questões que vai garantir sua aprovação na prova da ordem. Quando você assistiu o meu primeiro vídeo, falando sobre como se preparar para a prova, você vai ver essa importância. Olha, direito do trabalho. Essa matéria, eu vou te falar, uma observação. Não é uma matéria que vem com questões extremamente difíceis, o conteúdo é relativamente fácil, as questões são de fácil resolução na prova da ordem, processo do trabalho e direito do trabalho. Então são matérias que você pode também englobar na sua organização de estudo, seu cronograma, para ter ela como matérias prioritárias no dia da prova, tá bom? O quantitativo de questões é elevado. Em direito do trabalho temos 6 questões, então são várias questões. E os assuntos são os seguintes: remuneração e salário, muito importante, cai demais, pessoal, cai demais. Remuneração e salário já foi cobrado na prova nos últimos exames aí 22 vezes, tá bom? Contrato de trabalho, já foi cobrado 10 vezes, contrato de trabalho muito interessante também. É um conteúdo um pouco mais complexo, mas é muito cobrado, como vocês podem ver. Direito coletivo do trabalho já foi cobrado 7 vezes. Extinção do contrato de trabalho, 6 vezes. Responsabilidade por verbas trabalhistas, um assunto que foi cobrado 5 vezes. Esses dois assuntos aqui, direito coletivo do trabalho e contrato do trabalho, são assuntos um pouco mais complexos, mas que você precisa estudar bem, tá? Processo do trabalho, são 5 questões na prova da OAB, então você precisa estar atento a essa matéria. Olha só, recursos em espécie, é o conteúdo mais cobrado dessa matéria, recursos em espécie. Então você percebe que quando a gente fala de uma matéria processual, os recursos predominam. Olha, recursos em espécie foi cobrado 11 vezes, execução na Justiça do Trabalho já foi cobrado aqui 9 vezes, atos processuais 8 vezes, audiência trabalhista, um assunto bem interessante que na prática você vai ter que estudar muito. Audiência trabalhista já foi cobrado 7 vezes na prova da ordem. Procedimentos especiais trabalhistas, os procedimentos especiais já foram cobrados 6 vezes. Então, o assunto mais cobrado aqui é recurso, tá? Na área de processo do trabalho. Direito empresarial também é uma matéria importante, tem 5 questões na prova da ordem. Direito empresarial, pessoal, ele tem um certo equilíbrio na cobrança das questões. Tá? Pelo menos nos quatro primeiros assuntos nós temos essa ideia aqui. Direito falimentar e recuperacional, esse assunto já foi cobrado aqui 12 vezes na prova da ordem. Direito societário, esse assunto é cobrado, muito cobrado, prova da ordem, prova de concurso. Então, direito societário, títulos de crédito, contratos empresariais, todas essas matérias já foram cobradas 10 vezes
os últimos exames. Vou repetir para você. Direito societário, títulos de créditos e contratos empresariais. 10 vezes já foram cobrados, tá, pessoal? Muito importante você ver o equilíbrio aí na cobrança de empresarial. Empresarial é uma matéria diferenciada, realmente para quem gosta mesmo da matéria. É uma matéria, eu particularmente, foi uma matéria que eu excluí do meu planejamento porque eu não tinha intimidade com essa matéria e também não tinha tempo para poder estudá-la. Então eu excluí do meu planejamento. No primeiro vídeo eu mostro para você como é que eu fiz o meu planejamento. Olha só, teoria geral do direito empresarial. Esse conteúdo, teoria geral do direito empresarial, já foi cobrado 6 vezes, tá? Nos exames da ordem, nos últimos 10 aí pelo menos. E direito tributário. Eu acho que essa é a última matéria do grupo A, que eu posso definir o primeiro grupo de matérias mais importantes, de matérias que contém o quantitativo de questões lá em cima, de 8 a 5 questões, tá? Então são matérias que não contêm menos de 5 questões. Tributário tem 5 questões. A gente começa com ética lá que tem 8, aí constitucional com 7, aí vem civil, processo civil, administrativo, trabalho, processo de trabalho, empresarial e agora tributário com 5 questões. Olha só, direito tributário, o assunto mais cobrado são obrigação e responsabilidade tributária. Obrigação e responsabilidade tributária é o primeiro assunto mais cobrado de direito tributário nos últimos 10 exames aí. Foi cobrado 7 vezes. Impostos estaduais. Eu lembro que caiu impostos na minha prova. É um assunto bem interessante. Impostos estaduais já foram cobrados 6 vezes. Conceito de tributo e espécies tributárias. Conceito, espécies, são assuntos extremamente importantes para qualquer matéria. Então já foram cobrados aí 6 vezes. Legislação tributária foi cobrado 5 vezes. Exclusão do crédito tributário 5 vezes. O que é que eu passei para vocês aqui, meus amigos? Eu passei as matérias mais importantes. Você vai ter aqui direitos humanos, ambiental, você vai ter Estatuto da Criança e do Adolescente, consumidor. São matérias, pessoal, direito internacional, filosofia. São matérias que você vai ter cada uma delas com 2 questões apenas. Foram matérias que eu excluí do meu planejamento de estudos, porque eram matérias que eu já tinha um certo conhecimento superficial, mas que não tinha condições de encaixar nos meus estudos, encaixar no meu cronograma de estudos, porque eu tinha pouco tempo, e matérias que o quantitativo de questões não era elevado. Todas essas matérias têm 2 questões, então não vale a pena para mim colocar num planejamento de estudo onde eu tenho 3 meses para estudar. Então é interessante que você veja qual o tipo de planejamento que você vai fazer e se você tem condições, se você tem tempo para isso. Se você não tem, meu amigo, se você trabalha o dia inteiro, se você enfrenta aí provas finais na faculdade, estágio prático na faculdade, se você está em momento de TCC e tem outras atividades curriculares que você enfrenta na faculdade, tem sua vida particular, você não vai ter tempo. Se você trabalha de segunda a sexta, meu amigo, é complicado. Então você precisa fazer a triagem das matérias, como eu mostro no meu primeiro vídeo, para que você possa ter segurança na prova da UAB. E você vai ver, no primeiro vídeo eu mostro para você, que não é um bicho de 7 cabeças não. Você pode sim, com certeza, fazer uma triagem vantajosa para você, tá? Estudar com qualidade, com administração de tempo e com boa organização é a chave para a aprovação. Eu passei por todas essas dificuldades e para mim não foi um pretexto para ser reprovado, pelo contrário, é um pretexto para você utilizar como uma forma de ser mais disciplinado, de ser mais dedicado e ter sangue no olho mesmo, é isso mesmo, tá? Tem que dar o gás, tem que dar tudo de você até o dia da prova e com certeza você vai ser aprovado. Meus amigos, se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse vídeo,
dá o seu ok aí, o seu gostei, ativa o sininho, inscreva-se no canal, vai ajudar demais esse canal para que eu possa produzir mais e mais vídeos e esses vídeos possam chegar para você, tá? Me segue lá no Instagram, eu vou deixar aqui os links desse vídeo para você me seguir no Instagram também, que eu posto outros conteúdos, vídeos com dicas menores, tá? E espero que esse conteúdo tenha feito a diferença para você, que faça a diferença para você. Meu WhatsApp vai ficar aqui, vou ficar disponível para te ajudar, seja quem for, tá? Manda mensagem para mim, seja de onde você for, onde você esteja, não importa. Manda mensagem para mim que eu vou te auxiliar com o maior prazer e de coração, tá bom? Aproveita a oportunidade para desejar a você um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Fica com Deus, tudo de bom para você e sua família. Grande abraço.